Estou preparado para mais um giro de notícias do Fluminense Futebol Clube na tarde deste sábado, mas antes é muito importante, já chega deixando seu like, chega deixando seu comentário e também compartilhando esse vídeo para mais e mais torcedores tricolores. Primeira informação de hoje, sem mais delongas, porque temos muito o que conversar, inclusive uma informação que movimentou muito as redes sociais e que deixa o torcedor do Fluminense nervoso e apreensivo. Fluminense vendido por 800 milhões, ou melhor, o Fluminense pode ser vendido por 800 milhões de reais, essa informação que surgiu ali vindo do jornalista Diego Emir. Ele, em seu portal, informou que está existindo um movimento ousado no cenário esportivo e financeiro. André Esteves, do banco BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, anunciou que enviou uma proposta ao Fluminense para adquirir 49% dos direitos do Fluminense Futebol Clube. Exatamente, a oferta é avaliada em aproximadamente 800 milhões de reais e sobraria para a equipe tricolor 51% dos direitos de participação do que o clube resta do associativo. Ou seja, o banco BTG Pactual assumiria 49% das ações. O banco que já tem uma parceria com o Fluminense, inclusive o Mário Bittencourt, em conversa ao podcast da Flash Score exclusivo, deu ali a informação de que o Fluminense estaria até o final de 2024 formalizando um acordo com uma SAF, uma sociedade anônima de futebol. Ou seja, o BTG Pactual pode ser o caminho para o Fluminense se tornar uma sociedade anônima de futebol, mantendo 51% ainda das suas ações como clube associativo. Eu já quero saber a sua opinião aqui embaixo, torcedor. Acha que esse é o movimento correto que o Fluminense tem que fazer? Acha que esse é realmente o caminho para salvar os cofres do clube? Eu quero saber aqui embaixo a sua opinião. Para você que está acompanhando até aqui, não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para a campanha aqui do nosso canal e se manter, é claro, te trazendo 100% de informação. Além da aquisição, a proposta inclui um ambicioso projeto de construção de um estádio para o Fluminense, com a BTG Pactual assumindo os direitos de exploração da área do redor do estádio, conhecido como ali os borrowing rights de ações. Ou seja, a notícia promete agitar o mercado e o futebol brasileiro, e especialmente considerando a tradição e o impacto cultural do Fluminense no cenário esportivo. É bom a gente lembrar que o André Esteves é torcedor do Fluminense e está totalmente alinhado com o acordo do presidente Mário Bittencourt. Prosseguindo ao giro de notícias, Luan Pérez rumo ao Flusão. Exatamente, essa informação que eu trouxe já algumas semanas atrás sobre a possibilidade do Fluminense estar negociando com o Luan Pérez. Isso foi desmentido pela imprensa tricolor, principalmente quando se trata em relação ali à aquisição do Ignacio, que veio por 12 milhões, ou seja, o Luan Pérez foi uma transferência antiga, uma movimentação antiga do Fluminense no mercado, não é um desejo atual, não é um desejo que o Fluminense gostaria no momento. E mais uma vez eu já desminto essa informação, torcedor. O Luan Pérez não está negociando com o Fluminense Futebol Clube. Não existe essa confirmação. Em apuração minha e também do jornalista Caio Bloss, o Luan Pérez foi um desejo anterior do Fluminense antes da aquisição do Ignacio. A informação que veio essa semana do jornalista Elis Buciarassi, ele que trouxe diretamente de um jornal turco a informação de que o Fluminense teria um interesse na contratação do Luan Pérez, inclusive teria enviado uma proposta ao presidente Mário Bittencourt. Confirmo a você de casa, torcedor do Flusão, que isso é uma mentira. Não existe negociação entre o Fluminense e o Luan Pérez. Ele que é um zagueiro que passou inclusive pelo Fluminense em meados de 2018, teve passagens pelo Santos Futebol Clube, onde se destacou, e depois disso foi defender na Turquia as cores do Fenerbahçe, equipe essa que está com ele até hoje. Lembrando que o Luan Pérez teve uma lesão séria no joelho e se manteve fora durante muito tempo. A equipe turca procura uma equipe para estabilizar a condição física do jogador e depois retornar ao futebol turco. Prosseguindo com os giros de notícias, Guga titular. Exatamente essa informação que eu te trago nesse pré-jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro. Informação já que o Guga mereceu essa titularidade mais uma vez, fez uma boa partida como lateral esquerdo na última partida no estádio do Maracanã e agora vai conquistando seu espaço e vai tendo uma vaga na lateral direita, que é a sua posição de origem. O Guga, que estava tendo ali até mesmo sondagens do Internacional para se transferir à equipe gaúcha, mas não foi concretizado, e o Mano Menezes conta com o jogador no seu cartel de opções de titulares. Além da possível presença do Guga no elenco titular, também teremos possivelmente o
retorno do esquerdinha. Isso porque o Samuel Xavier está suspenso, então o Guga vai para a lateral direita e o esquerdinha seria utilizado na lateral esquerda. Vamos só fazer um retrospecto sobre o esquerdinha desde que começou a ser utilizado pelo Mano Menezes, ele que supriu uma posição da ausência tanto do Marcelo quanto do Diogo Barbosa, que agora estão um tempo longo fora. O Marcelo já está próximo de retornar, mas o Diogo Barbosa continua ali num período longo de transição. E falando até um pouquinho disso, o esquerdinha que entra contra o Corinthians muito nervoso e muito mal. Na partida contra o Grêmio, lá no Couto Pereira, ele até vai bem, tem até um saldo positivo, mas aqui no Maracanã, perante o seu torcedor, não vai tão bem. Na sequência, já fica no banco de reservas na partida de volta contra a equipe do Grêmio. O torcedor que tá pegando um pouco no pé do esquerdinha, porque ele tá nesse processo de transição. A gente tem que lembrar, e vale destacar isso também, que ele é um jogador que vem das divisões de base tricolor, ou seja, é um cria de Xerém. Isso pesa muito na movimentação dele até começar a se acostumar com o profissional. Isso é normal, se chama período de transição. E a galera ficou na bronca na partida dele contra o Corinthians, inclusive ele sai daquela partida e contra o Grêmio nem aparece entre os titulares naquele jogo tão importante pela Libertadores da América. Inclusive entra no segundo tempo e na minha concepção não entra tão bem, mas hoje não tem jeito. É o esquerdinho entrar em campo e fazer bem a sua composição no lado esquerdo, porque não tem muitas opções para o Fluminense atuar nesse jogo tão importante, ou seja, esquerdinha na lateral esquerda e Guga na lateral direita, torcedor. Já trago pra você a provável escalação do Fluminense agora, pra você ficar 100% informado nesse pré-jogo de Fluminense e Atlético Mineiro. O Flusão deve vir a campo com o goleiro Fábio, na lateral direita Guga, Thiago Silva e Thiago Santos, na lateral esquerda esquerdinha, ao meio de campo André Martinelli, Ganso, Serna, Arias e Cauã Elias formam o trio de ataque. É um Fluminense que vem ali com alguns desfalques. Samuel Xavier segue suspenso depois de ter recebido o terceiro cartão amarelo. Marcelo e Cano em processo de transição de lesão ao retorno nos gramados. Diogo Barbosa está com uma lesão no menisco do joelho direito e está fora, está ali sendo observado após realizar uma cirurgia. Ignacio com uma lesão no menisco do joelho esquerdo vai operar. Renato Augusto uma lesão na coxa esquerda. Esses são os desfalques da equipe do Fluminense. Pelo lado do Atlético Mineiro, equipe que enfrenta o Fluminense nessa rodada tão importante do Campeonato Brasileiro, temos a seguinte equipe comandada pelo técnico Gabriel Milito. Everson é o goleiro, na lateral direita Saravia, dupla de zaga Bataglia e Júnior Alonso, na lateral esquerda Arana. O meio de campo é composto pelo Otávio, Alan Franco, Bernat e Scarpa. A dupla de ataque é Paulinho e Daverson. Lembrando que Hulk e Zaratio estão fora por questões de lesão do departamento médico. O Hulk, que ainda tinha expectativa de jogar, acabou sendo cortado ali por não ter condições de jogo para essa partida contra o Fluminense. Além dele, temos ali também a não participação do Maurício Lemos por opção técnica, ou seja, o zagueiro já não está sendo relacionado, inclusive estava negociando com o Vasco, transferência essa que melou, não vai acontecer. Informações do pré-jogo, essa partida é muito importante, porque o Fluminense pode deixar o Z4 do Campeonato Brasileiro.